Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Aqueles que assim puderem, permaneçam de pé para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genesaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E, arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Deus Santo, graças te damos, ó Senhor, porque tu és fiel e a tua palavra é fiel e verdadeira. Graças te damos, ó Senhor amado, porque tu falas conosco. Não és um Deus morto, um Deus mudo, um Deus distante, mas sendo tu o único Deus, Deus de tudo o que há, de tudo que foi criado, tu estás presente e perto daqueles que te invocam, daqueles que te buscam de coração. Então fala conosco nesta manhã, Pai, te pedimos, pelo teu Espírito, fala conosco, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. O contexto aqui, ou dentro desse contexto, nós vamos encontrar Jesus no início do seu ministério. Ele está começando o seu ministério, os seus discípulos estão ainda se aproximando, ele ainda está formando ainda aí o seu grupo de discípulos, e ele está pregando em Cafarnaum. Está aqui nessa cena, ele está no Mar da Galileia, no Lago de Genesaré, nas proximidades de Cafarnaum. E é interessante que, mesmo estando no início do seu ministério, e o seu quadro de discípulos não está assim muito claro ainda, formado, nós vemos que uma multidão estava disposta para escutar ele. Jesus tinha, há poucos dias, talvez, a Bíblia não dá uma precisão exata, mas há pouco tempo atrás, há poucos dias atrás, Jesus tinha pregado na sinagoga em Nazaré. E ele foi rejeitado pelas pessoas lá, e foi, inclusive, expulso, e tentaram até mesmo atirá-lo de um alto monte, mas ele passou no meio da multidão e foi embora. Ou seja, pelo poder do Senhor, ele se livrou daquela situação. E agora, pouco tempo depois, ele está pregando em Cafarnaum, e uma multidão de pessoas queria ouvi-lo. Uma primeira lição que nós temos a respeito disso é que quando nós pregamos o Evangelho, quando a gente fala do Senhor, quando a gente anuncia, nós vamos encontrar essas duas situações, momentos de rejeição, e até mesmo de rejeição grosseira, bruta ou até violenta, e momentos de aceitação. O Evangelho, na verdade, não é um salvo-conduto para que nós tenhamos sucesso em todas as coisas que nós vamos falar ou fazer. Na verdade, ele levanta sobre nós, na verdade, muita contenda e muita guerra, porque o Espírito de Deus, o Espírito desse mundo, é contrário ao Espírito de Deus. O Espírito desse mundo se escandaliza com a obra de Deus, porque o Espírito desse mundo, ou seja, as pessoas imbuídas do Espírito desse mundo, muitas vezes são sendo confrontadas
com a vontade de Deus, elas, ao se perceberem reprovadas, muitas vezes, ao invés de examinar a sua reprovação e procurar fazer melhor, elas, no seu orgulho, se indignam contra qualquer forma de reprovação. Então, é comum, né, pessoas, dentro do seu orgulho, rejeitarem a palavra do Senhor, simplesmente porque não se quebrantam, porque não querem transformar ou mudar, ou ver mudança na sua vida. Isso é comum, mas acontece, inclusive, no meio de uma congregação. Talvez não de modo ruidoso, mas alguém lá no seu íntimo diz assim, não, isso aí tem nada a ver, não é? Sem sequer examinar os méritos. Sente-se reprovado porque simplesmente aquilo gera uma confrontação, aquilo confronta a sua vida, e aí então faz pirraça dentro do seu coração e diz, não é assim. Não é? E o tal do não é assim ou não é bem assim é o argumento escapatório que muitos usam, sem explicar como deve ser, né? Ou sem explicar, de fato, qual é a alternativa ainda dentro da vontade de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado no nosso coração, porque o Evangelho sempre vai provocar confrontação. Evangelho que não confronta não é Evangelho, porque não é boa nova, não é uma proposta diferente. Evangelho que não confronta, ele é, na verdade, apenas eco desse mundo. Evangelho que não confronta não é Evangelho, e nem existe tampouco. Toda vez que você ouvir a pregação da palavra de Deus, pode ter certeza que em alguma área nós seremos confrontados. Você pode estar alinhado em quase todas as coisas, mas alguma coisa será apontada para você pelo Espírito mediante a palavra. E a reação que nós devemos ter diante desse confronto com a palavra de Deus é de humildade e sujeição à palavra de Deus. Ou seja, examinarmos se de fato é a palavra do Senhor e crendo, vendo que está embasado na palavra de Deus, sujeitar o nosso coração, porque só assim haverá crescimento. Evangelho traz confronto. Jesus disse, não vim trazer a paz, mas espada. É guerra espiritual. E se nós entendemos bem quem é Deus, é melhor nós nos rendermos, não é isso? E deixarmos que Ele guie as nossas vidas, será muito melhor, mais confortável, mais rápido, porque, de outra forma, pode ter certeza de uma coisa, é inescapável. Você vai ter que se render em algum momento. Então, melhor, né, levantar as mãos do que esgrimar com aquele que tem a espada viva na sua mão e pode, né, obviamente, e certamente vencerá. Aqui, então, nós temos Jesus pregando e uma multidão cerca ele. A multidão quer ouvir Jesus. E Jesus, então, encontrando uma solução, encontra nos barcos dos pescadores que tinham acabado o seu serviço, encontra uma solução. Não é? Ele entra num dos barcos, pede que afaste um pouco da praia, para que as pessoas não fiquem tão perto dele, e assim ele possa ser visto por todos. Não é? Ele está cercado, as pessoas estão apertando Jesus. Não é? A pessoa quer ficar pertinho, então ele puxa lá um pouquinho o barco para fora da praia, e assim todos conseguem ouvir e ver ao mesmo tempo o que ele está fazendo, está falando. E é interessante aqui que ele pede a Pedro, né? E Pedro bota lá, o Simão bota lá o barco um pouquinho mais distante, e ele prega. Né? Prega, e quando ele acaba de falar, diz aqui o texto, né, versículo 4, quando ele acabou de falar, então ele falou para Simão, leve o barco mais para dentro do lago, né, mais para o fundo, e lance as redes de novo. Mas antes ainda de nós passarmos essa etapa, pense numa coisa aqui. O Senhor Jesus, ele tem como atividade principal, né, a pregação da palavra. Ele não tratou de outra coisa enquanto ele não acabou de tratar do assunto ensinar a palavra do Senhor. A atividade principal do Senhor Jesus era ensino, não era cura, não era libertação de endemoniados, essa não era a atividade principal. Esse era um desdobramento da pregação. Mas a atividade principal do Senhor Jesus é o ensino. A coisa que o Senhor mais valoriza e o que ele mais veio fazer pessoalmente é ensinar, falar sobre a redenção, sobre a salvação, ensinar o caminho para andar com Deus e andar em salvação. Não é?
Então, essa é a atividade principal do Senhor Jesus. Mas você nota, então, que ele não faz qualquer outra coisa enquanto ele não termina de fazer isso. Essa é a atividade prioritária dele. Ao acabar de fazer isso, então, ele toma uma outra ação, né? Agora entra em cena o Jesus que opera milagres. O Senhor Jesus que olha para as pessoas e se compadece individualmente da necessidade de cada um. Olhando para aqueles pescadores e vendo que eles trabalharam a noite toda e não pegaram nada, Jesus diz para eles, tratado do seu assunto, ele diz para eles, olha, levem um barco mais para dentro. Qual era a atividade principal desses homens? A de Jesus era ensinar, era pregar. Qual era a atividade principal desses homens? Pescar. Eles eram pescadores. Mas enquanto Jesus ensinava, eles escutavam. Meus irmãos, nós temos que saber o lugar de cada coisa na nossa vida. Em primeiro lugar, nós temos que aprender a respeito do Senhor. Amém? Em primeiro lugar, nós temos que valorizar o conhecimento do reino de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus. Por quê? Porque Deus é o Senhor de todo o universo. Este mundo é dele. Você é dele. Tudo é dele. Então eu preciso saber como ele quer que o que é dele seja operado, seja tratado na minha vida. A atividade principal de Jesus, ensino. A atividade principal daqueles homens, a pesca. Todavia, eles pararam, porque havia ensino, eles pararam para escutar e aprender. E agora que acabou, então Jesus diz para eles, peguem um barco, levem para dentro, lancem as redes mais lá no fundo. E então eles retomam a sua atividade. É importante a gente pensar bem nisso, meus irmãos. Nós, por exemplo, eu como pastor, a atividade principal que eu tenho é relacionada ao ministério, principalmente o ministério de ensino. Mas aqui dentro nós temos vários irmãos com atividades diferentes. Com atividades diferentes. Aqui dentro tem profissionais de todas as áreas. Profissionais de todo ramo, vamos dizer assim, imagino, né? De muitos ramos, né? Porque não dá para saber quantos ramos existem, mas tem gente que trabalha com todo tipo de coisa. Todavia, meus irmãos, há um tempo em que aquele que trabalha com outras coisas, tem que parar para escutar de fato. Sempre que há oportunidade de ensino, o crente tem que parar para aprender. Ensino da palavra. Tem que parar para aprender. A atividade de cada um de vocês é valiosa, principalmente fundamental na vida de cada um de vocês, o trabalho de vocês. Mas eu preciso de um tempo em que eu ouço Jesus. E melhor do que ouvir isso só aos domingos, é todo dia parar e dar prioridade ao que se está ouvindo. Parar e dar prioridade àquele que está ensinando, a Cristo, pela palavra. O pastor não vai estar lá na sua casa para você dizer, pastor, acordei, está na hora de aprender. Não, mas a sua Bíblia está, e Jesus está, o Espírito Santo está, amém? Enquanto há ensino, enquanto há oportunidade, tudo deve parar para isso. É importante a gente pensar sobre isso. Sobre as nossas atividades, por exemplo, com relação naquilo que concorre à obra de Deus, com a obra de Deus. Se a obra de Deus está em andamento, se é hora de parar. E é hora de receber. É hora de prestar atenção. Amém? Jesus, então, então não é incompatível, a atividade do ensino, do aprendizado na palavra de Deus com a atividade de qualquer um de nós. O que tem que acontecer é que nós temos que ter um tempo para cada coisa. Amém? Há um tempo para trabalhar, há um tempo para descansar, há um tempo para ser abençoado, ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus. Nós temos que gerir o nosso tempo para que essas coisas todas não concorram entre si. Às vezes acontece, a pessoa passa muito tempo e o pastor procura, não, eu tenho trabalhado muito. Irmão, é uma bênção que você possa trabalhar muito, mas há duas coisas a pensar sobre isso. O seu trabalho não pode concorrer com a sua vida espiritual. E dois, a gente não trabalha, a gente não vive para trabalhar, a gente trabalha para viver. O trabalho não pode ser o centro, entende? No centro fica Deus, a família,
os nossos relacionamentos mais importantes. O trabalho é acessório, é para promover cada uma dessas coisas, é para prover os recursos para cada uma dessas coisas. Quem vive para trabalhar acaba perdendo a sua vida. Seguramente vai morrer mais cedo, né? E também vai passar os seus anos e vai ter a sensação de que não viveu de fato. O que vale a pena na vida são as relações. A relação com Deus, a relação com a sua família, se você é casado com sua esposa ou seu esposo e seus filhos. A relação com aqueles amigos que importam, né? Os amigos de verdade, aqueles que estão realmente perto da gente, né? Que são mais próximos de nós. São as relações que dão graça e gosto à vida. O trabalho é para que nós possamos ter tempo ou ter condições de manter essas relações, não é? De mantê-las de um modo saudável. No caso de uma família, do sustento da nossa casa. Então, pensa nisso um pouquinho. Não vale a pena trocar a presença com os filhos por uma educação mais cara ou coisa parecida. Não vale a pena terceirizar a sua relação com seus filhos. Não vale a pena. Arrume tempo para os seus filhos. Arrume tempo para o seu marido, para a sua esposa. Arrume tempo, principalmente, para o Senhor. Amém? Não deixe o trabalho roubar de você as relações. Jesus falou, estava falando, eles estão ouvindo. E agora, então, que eles foram cooperadores na obra de Jesus, não é? Pedro emprestou o barco, ajeitou, colocou na posição, pararam para ouvir. Agora o Senhor vai agir abençoando a vida deles. Lembra qual é a atividade principal do Senhor? É ensino. E agora que ele deixou, que ele acabou de ensinar, então ele vai operar de outra forma. É isso aí, minha gente. A atividade principal do Senhor não é prover milagres e sinais para nós, é nos ensinar. Então, se você quer andar com o Senhor e até quer experimentar os sinais dele e os milagres dele, aprenda dele, porque é isso que ele tem como prioridade. Não é satisfazer as pessoas, mas é ensinar. Amém? Então ele diz para eles, olha, leve o barco mais para dentro e lance as redes. Aí o Pedro fala com Jesus, ele diz, olha, Senhor, mestre, versículo 5, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pescaria é assim mesmo, às vezes não arruma nada. Mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Pedro está falando de sob. Sob é por debaixo, não é sobre. Sobre é por cima. Ele está dizendo que, debaixo da autoridade da tua palavra, eu vou lançar as redes. E a gente tende a encurtar a coisa aqui e imaginar, está vendo? Pedro obedeceu a Jesus e ele fez uma grande pesca. Mas não é tão simples assim, não. O que ele está dizendo aqui é que ele sujeita a sua atividade. Pedro não é... Qual era a atividade principal de Pedro? Pescador. Então, ele é um especialista, não é? Ele é um especialista? Eu acho que é, né? É um especialista. Ninguém ali entendia mais de pesca do que Pedro. Jesus, principalmente, não. No sentido humano, não entende, na cabeça de Pedro, não entenderia. Mas o que acontece? Mesmo sendo Pedro um especialista, um expert no assunto, mesmo sendo ele capaz do que ele faz, ele sujeita a sua atividade à palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, todas as nossas atividades, não só a profissional, todas as nossas ações, todas as nossas atividades têm que estar submetidas à autoridade da palavra de Deus. Eu tenho que conduzir a minha vida de acordo com a palavra de Deus. Não vale aqui o argumento escapista. O Pedro disse, ele disse, olha, Senhor, eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Se ele parasse por aí, ele estaria sendo escapista, ele estaria dizendo o quê? Ah, Senhor, com perdão da palavra, irmão, não enche. Eu já fiz isso aí a noite toda. Eu já estou cansado disso. Eu sei disso, como é que é. Tem dia que não dá. E quando o peixe não vem, Senhor. O peixe deve estar do outro lado do lago. Ou alguém passou por aqui, limpou a área antes, pegou tudo. Ele podia dar 1000 desculpas, mas ele não deu. Ele disse, Senhor, eu tendo pescado a noite toda, não peguei nada, mas debaixo da autoridade, submetendo a minha atividade, submetendo as minhas ações, à tua palavra, eu vou lançar a rede de novo. Entende? Todas as nossas ações,
Todas as nossas atividades têm que estar submetidas e não vale dar desculpa. Às vezes a pessoa lê na palavra de Deus, não é? Dá a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, ou seja, pague os seus impostos, faça o que é, não é? Toda autoridade procede de Deus, submeta-se. Mas aí a pessoa diz assim, no meu ramo não dá, pastor. No meu ramo não dá para fazer desse jeito, não dá para ser certinho. Se eu for certinho no meu ramo, eu não vou ganhar, porque os outros todos estão fazendo errado. Então, duas alternativas, filho. Ou você obedece ao Senhor, ou você muda de ramo. Muda de ramo. Deus é um Deus abençoador, Ele abençoa a pessoa, não abençoa o seu trabalho, no sentido de alguma profissão, essa ou aquela. O que você for fazer, debaixo da autoridade de Deus, vai ser bendito, vai ser abençoado. Tem coisa que realmente não dá para a gente fazer. É difícil. Só pulando assim para um ponto muito extremado, né, pastor? Às vezes dá uma extremada assim. Alguém toma como sua profissão prostituição. Não tem, meu irmão. Acabou. A nossa atividade tem que estar submetida à palavra de Deus. Se tem pecado, eu não devo estar fazendo. Isso se desdobra em outras coisas mais. De fato, há algumas coisas que não dá para a gente continuar fazendo. E aí é melhor fazer aquilo que era a vontade de Deus. Submeta as suas atividades à vontade de Deus, à autoridade do Senhor. Todas as nossas atividades. E não é só trabalho, não. Submeta o seu relacionamento familiar à vontade de Deus. Pastor, mas tu não conhece a minha mulher. Não conhece o meu marido. Uma vez eu estava acabando um culto, né? E aí quando eu desci da plataforma, acabou o culto, chega uma irmã trazendo seu marido pela primeira vez na igreja. Pastor, ele veio hoje pela primeira vez. Eu disse, que bom, glória a Deus. Ele disse, olha, pastor, ora por esse homem que ele não vale nada. Pô, o homem veio pela primeira vez, que bênção que ele entrou na casa do Senhor. Ela já queimou ele direto ali, pastor. Era melhor ela dizer, pastor, manda esse homem para o inferno. Meus irmãos, todas as nossas ações têm que estar compatíveis com a palavra de Deus. Mas você não conhece meu marido, você não conhece a minha esposa, você não sabe como é que é com meus pais. Eu não tenho que saber. Eu não tenho que saber, eu tenho minha própria vida para submeter à vontade de Deus. Submeta você a sua. Deus é o Senhor ou não é o Senhor? Ele é dono de tudo ou ele não é dono de tudo? Ele é dono de você ou não é seu dono? Ou você é sem dono? Aí é que está a questão. É uma questão de autoridade, submissão ou de autonomia. Submissão à autoridade é um conceito mais fácil da gente aplicar aqui. Ou seja, se alguém manda, eu obedeço. Se Deus manda, eu obedeço. Não importa a minha atividade. Eu não posso ficar dando desculpa. Mas você não sabe como é que é lá em casa. Pastor, tem hora que não dá. Tem que xingar pelo menos um palavrão, senão eu não consigo. Não dá. Está errado em qualquer circunstância. O pecado nunca é justificável. Você não vai tornar o pecado justo. Só Jesus perdoa pecados. Perdoa, mas ele não atribui justiça ao pecado. Ele atribui justiça ao pecador. Por sua graça. Ele recebe ou recebeu na cruz a condenação e atribui justiça ao pecador. Ao pecado, não. Pecado não é justificável. Errado é errado e sempre será. Cabe a nós submetemos à vontade de Deus. Eu sou submisso ou eu sou autônomo? A palavra autonomia, você sabe o que é? Si próprio, você mesmo, né? Ou seja, o que você mesmo é ou faz. Autonomia, nomia vem de nomos, nomos é lei, ou seja, lei própria. Autônomo é alguém que faz as suas próprias leis. A autonomia é viver segundo a sua própria regra. Você pode viver segundo a sua regra no reino de Deus, no reino que é dele. Não é usurpação de autoridade. Você exercer uma autoridade que não é sua e ainda assim pretender estar no reino que é de outro. Não é isso? Então, meus irmãos, quando Pedro diz, sob essa sua palavra, o que Pedro está dizendo, Senhor, eu entendo muito de pesca. Eu saco tudo disso aí.
Eu já fiz tudo o que eu podia fazer, usei todas as minhas técnicas, joguei por cima do ombro direito, joguei por cima do ombro esquerdo, lancei para frente, lancei para trás, dei 3 pulinhos, né? Até mandinga ele deve ter feito. Bati no barco, 3 vezes na madeira do barco. Eu fiz o que eu podia fazer. Supliquei de joelho, o peixe. Nada aconteceu, mas... E aí eu vou ampliar o que Pedro disse. Reconhecendo que tu tens autoridade, reconhecendo que essa palavra vem do Senhor, mesmo contra as minhas evidências, e o meu saber pessoal, minha expertise, eu vou lançar as minhas redes sob essa tua palavra. Lança as tuas redes sob a palavra do Senhor. Lança na tua casa, lança no teu casamento, lança na tua relação com os teus vizinhos, lança na tua relação profissional. Lança a tua rede no teu comportamento, sob a palavra do Senhor, a rede do teu comportamento pessoal. Ao invés de ficar arrumando justificativas, tentando justificar o injustificável, tentando apresentar-se como alguém que não consegue, que é inescapável fazer algo de errado, submeta-se à palavra do Senhor. Amém? Não seja autônomo, não ande pela sua lei, ande debaixo da autoridade do Senhor. A pesca é melhor, a colheita é melhor, amém? E então eles foram ao largo, não é? Mais a longe um pouco, e lançaram as redes, e você conhece bem, as redes ficaram tão abarrotadas que o barco quase começou, né? Não cabia mais no barco os peixes, chamaram outro barco, encheram 2 barcos, é isso, a pesca foi imensa, mas uma grande pescaria, um grande progresso na nossa vida espiritual, um grande alcance, uma grande colheita começa com obediência, submissão à palavra do Senhor. Se você quer ver os milagres do Senhor Jesus, primeiro senta e ouve, escuta, aprende sobre ele, senta diante dele, não é? Aprenda sobre ele. Essa é a atividade principal dele. Ensinar. Então, a nossa atividade principal deve ser aprender, porque se a atividade principal do Senhor é ensinar, e eu não valorizo isso como sendo a minha atividade principal, ou seja, a contrapartida disso que é aprender, o que eu estou fazendo é desmerecer o trabalho dele, desmerecer o que ele faz, é desmerecer a sua graça, a oferta de graça que ele tem para mim. Se a atividade principal dele é ensinar, a sua atividade principal, seja qual for a sua especialidade, é aprender. Porque o Senhor de todo o universo se senta para ensinar a cada um de nós, e nós não vamos sentar para aprender dele. Pois bem, aqueles homens resolveram aprender, e resolveram aplicar o aprendizado, e eles então tiveram uma grande colheita. Amém? Não necessariamente essa colheita vai ser em reais, ou em ouro, ou em prata, mas vai ser uma grande colheita. De qualquer forma, aquele que lança as suas redes sob a palavra do Senhor Jesus está enriquecendo. Amém? Talvez a sua conta não aumente 1 centavo, mas afinal de contas, querido, os nossos tesouros da terra, eles vão e vêm, ou talvez vão e nunca mais voltam. Melhor entesourar no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça não rói, onde a ferrugem não corrói. Amém? Mas, certamente, o Senhor conhece as nossas necessidades. Não é isso? O que o próprio Senhor Jesus diz em outro texto, lá em Mateus, capítulo 6, ele diz, busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Olha aí, a atividade principal, aprender, né? Busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e essas demais coisas, que demais coisas era aquela que ele estava falando? Comer, beber, se vestir, morar. E todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer isso? Amém. E aí, então, quando eles fazem aquela pesca, chama outro barco, enche outro barco, eles aquele dia arrebentaram, né? Nesse sentido de ter um grande êxito, não é isso? Então, Pedro vem para a margem, e quando ele chega diante de Jesus, ele diz, Senhor, retira-te de mim, né? Como ele fala aqui, ele diz, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Qual era o conceito do judeu a respeito do pecado? Pecado pegava só no esbarrão.
Ou seja, andar junto já era problema. Eles jamais comeriam com um pecador, alguém que fosse de reputação, né, um pecador, né, assim, de reputação. Jamais um judeu comeria com um pecador. É isso? Os sacerdotes, né, os levitas, quando iam para o templo, em determinada ocasião, nas festas, eles nem esbarravam nas pessoas, que eles podiam estar esbarrando em alguma mulher que estivesse menstruada, ou em algum leproso, quem sabe, ou em algum pecador. Eles não podiam tocar nessas coisas. Teve uma época que até eu li uma ocasião, fizeram uma espécie de um viaduto, uma ponte suspensa, para eles não terem que passar pelo meio da multidão, para não se contaminar com as outras pessoas. Então Pedro, quando vê Jesus chegando perto dele, diz: afaste-se de mim, eu sou pecador. O que ele está dizendo? Jesus, deixa eu te avisar, eu sou pecador. Lembra o leproso? O leproso tinha que avisar, ele tinha que dizer: leproso, leproso. Quando alguém vinha no caminho, né, ou ia tentar falar com ele: eu sou leproso, eu sou leproso. Ele tinha que avisar, a responsabilidade era do leproso. E Pedro então se sentiu na responsabilidade de avisar: Senhor, eu estou impuro, eu sou um pecador, afaste-se de mim. Afaste-se de mim. Porque, por um lado, ele não queria contaminar Jesus com o seu pecado, por outro lado, ele temia ser fulminado, porque ele viu em Cristo a divindade. E o judeu achava que se ele visse o Senhor, se ele visse Deus, ele morria, porque havia uma disparidade muito grande entre a santidade de Deus, né, e a condição humana. Então ele diz: afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Mas nota que Jesus não tem problema de se aproximar do pecador. Jesus tinha consciência de quem Pedro era, de quem Simão era. Jesus sabia muito bem com quem estava lidando, ele conhecia o coração dos homens, e conhece. Ele sabia muito bem, mas ele se aproxima, a tal ponto que Pedro dá o alarme: ou eu sou pecador, não chega perto não. Mas o Senhor tem prazer de se aproximar de pecadores como nós. Amém? Não por concordar com o que fazemos, ou com os nossos erros, mas porque Ele quer transformar os nossos erros em virtudes. Ele quer que nós transformemos a nossa conduta de uma conduta errática, pecaminosa, né, em uma conduta virtuosa, naquilo que um ser humano consegue, né, atribuir ou consegue cultivar em si mesmo de virtudes. Ele ficou com medo, o temor tomou conta do coração dele. Havia um respeito, e havia diante de Jesus a confissão: eu sou pecador. Meus irmãos, nós temos que, quando nós sentimos a proximidade do Senhor, quando eu estou no culto, quando nós vamos buscar o Senhor, quando nós vamos orar, nós precisamos tratar da questão do pecado. A gente precisa chegar diante do Senhor sempre com essa consciência: eu preciso de graça e de perdão, porque eu sou pecador, porque eu tenho erros, ainda que esses erros não saltem aos olhos dos homens, né? Nós conhecemos muito bem onde erramos. A hora que alguém, né, conseguiu transtornar a nossa cabeça, nós fomos eventualmente maldosos, fomos, né, ferinos, espetamos de alguma forma. Mas quando me aproximo do Senhor, eu tenho que confessar: Senhor, eu sou pecador. Há um contraste muito grande entre quem Ele é e nós somos. Embora Ele queira comunhão conosco, há um contraste muito grande entre a pessoa dele e a minha. Então eu preciso, não para afastá-lo, mas eu preciso, para que eu me enxergue como sou, eu tenho que dizer: Senhor, eu sou um pecador, eu preciso da Tua graça, eu preciso, Senhor, da Tua misericórdia. Quando nós oramos, nós temos que entender que o Senhor não nos deve nada. Eu não chego cobrando a Deus. A gente tem que chegar por baixo e dizer: Senhor, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Tem umas modinhas por aí, né? Não, você pode exigir, está na palavra, é promessa, exige do Senhor. Está maluco? Eu vou jogar na cara dele as promessas, ele vai jogar na minha cara os meus pecados, estou no inferno. É doido? Tem que chegar por baixo. Tema o Senhor. Olha para Ele com temor, porque você é indigno, nós somos indignos. Para chegar na presença do Senhor, diga para Ele: Senhor, eu tenho pecados, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. Eu não tenho merecimentos diante de Ti.
eu não tenho nada a exigir, mas eu tenho muito a clamar. Amém? Pedro disse, não afaste de mim, Senhor, eu sou pecador. Porque ele estava admirado com aquilo tudo que aconteceu. Ou seja, aquilo tomou conta da sua mente, tomou conta da sua experiência naquele momento, aquilo afetava de tal modo os seus sentidos, que de certo modo ele estava pasmado com a coisa toda. Ele não conseguia ver aquilo como apenas mais um fato normal, aquilo foi um choque. Ele estava maravilhado, pasmado, admirado. Tudo nele focava nessa direção. Só havia espaço na cabeça dele para pensar naquilo que tinha acabado de acontecer. Admirado. Mas a admiração, ou pelo menos esse choque de admiração, esse pasmar, ele é um momento, ele é um instante. É muito comum que isso passe e nós, então, comecemos a ter nossa mente natural, não é muito comum, não, é natural mesmo, vai acontecer. Né? E a nossa mente vai voltar às outras coisas. Mas sempre que eu olhar para Jesus, eu tenho que lembrar com admiração o milagre maior que Ele fez na minha vida, que foi me salvar. O milagre maior que Ele fez na sua vida, que foi te salvar. Você estava morto e Ele te fez reviver. Você estava perdido e Ele te encontrou. Você estava caminhando para o abismo de trevas, para a destruição eterna, e Ele fez voltar o teu caminho. A gente tem que recuperar a admiração e dizer, é maravilhoso o que Deus fez por mim. Depois você pode lembrar das coisas acessórias. Ele me curou, Ele fez isso, Ele fez aquilo. Mas nunca se esqueça, Ele é o teu Salvador. Olha para Ele com admiração e diz, puxa, qualquer coisa que eu pudesse querer na minha vida, jamais ia imaginar a maravilha que o Senhor Jesus fez por mim. Então, note aqui, que ele tem medo de Jesus nessa hora, porque ele se enxerga como pecador, mas o que Jesus diz para ele, ele diz, não tenha medo, não só para ele, para os outros também. Não tenha medo. Jesus não está dizendo para ele, perde o respeito ou perde a noção de quem você é. Está dizendo, não tenha medo, a minha intenção ao me aproximar de você é boa. O meu desejo para contigo é bom, é fazer o bem, é fazer para você o melhor. Essa é a intenção que o Senhor Jesus tem conosco. Que Pedro, naquela hora, vendo o seu próprio erro em função daquele homem, daquilo de maravilhoso que tinha acontecido, ele diz, afaste-se de mim. Jesus diz, não tenha medo, não tenha medo, eu não vim para te condenar. Não tenha medo do Senhor Jesus, Ele não veio para te condenar, Ele não veio para nos destruir, Ele não veio para nos visitar nos nossos pecados e jogar na nossa cara os nossos pecados. Ele veio para transformar as nossas vidas. A presença dEle é boa, a presença dEle é agradável, a presença dEle é motivo de admiração, a presença dEle é motivo de alegria. A presença e a atuação de Jesus na sua vida vai ser sempre boa. Não tenha medo de obedecer, não tenha medo de lançar a rede sob a palavra dEle, não tenha medo de sentar para ouvir. Apenas lance as tuas redes sob a palavra do Senhor Jesus, na tua casa, na tua conduta pessoal, no teu trabalho, na tua relação eclesiástica, na tua relação dentro da igreja. Lança a tua rede sob a palavra do Senhor Jesus. Quem é que manda? É Ele quem manda. Você é o dono das leis, você que vai fazer as regras. Como você vai fazer as regras e viver no reino que é dele? Se Ele é o rei, a regra é dele. E Ele é bom, não tenha medo. Lança a tua rede sob a palavra do Senhor. Amém? Não fica dando desculpas. Não, mas é que não funciona bem
No meu caso, isso não funciona. Isso é a quantidade de vezes que a gente ouve essas coisas, né? A pessoa deve falar tanto para Deus, depois vai falar com o pastor também, quer convencer o pastor de que o caso dele é especial. Não, o teu caso não é especial, é muito comum, é pecado. É pecado. Eu quero dizer, pastor, eu não acredito, tem gente que chega e diz assim, pastor, eu não acredito que Deus queira que eu continue do lado dessa mulher. Que Deus queira uma infelicidade dessa para mim. Eu disse, então pergunta para Jesus, por que Deus quis que ele fosse para a cruz? Não é? O Deus que eu conheço mandou o filho dele para a cruz. Para que houvesse salvação, para um benefício maior. Você está chateado dentro da sua casa? Homem ou mulher? Está chateado dentro da sua casa? Está te faltando cruz, filho. Crucificar a tua carne. Olhar com os olhos de Jesus. Entender que pior do que a tua mulher, pior do que o teu marido, é você também. Que se o Senhor olhar para nós, não há um que escape. Olhar para nós, na sua justiça, não há um que escape. Então, ao invés de condenar o outro enquanto quer salvação, perdoe o outro, como você recebeu perdão. Seja imitador de Cristo, as coisas vão melhorar. Deixa a raiva de lado, deixa a vingança de lado, e vamos pensar em encontrar um jeito. Com a graça do Senhor, sempre há jeito. Quando a sabedoria chega, os problemas são dissipados. E não há ninguém mais sábio que o Senhor. Amém? Então não vamos ficar arrumando desculpa. Não fique dizendo, mas na minha profissão não dá. Mas no meu caso, no meu casamento isso não dá certo. Não, mas olha, não tem como aturar aquele vizinho naquele jeito. A gente tem que bater o pé mesmo, tem que ir lá ir para a briga e sair pular em cima dele. Né? Ele só respeita se eu pegar o facão e riscar o chão com o facão. Não é assim. Lança a tua rede, né? Submete a tua atividade à vontade do Senhor. A pesca vai ser melhor. Aliás, vai ser maravilhosa. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado porque Tu te dispões a nos ensinar. Então, Pai, ajuda-nos a nos dispormos a aprender, Pai. A entender, ó Senhor amado, que já que Tu priorizas o ensino, nós temos que priorizar o aprendizado. Já que Tu priorizas falar conosco, nós temos que priorizar escutar a Ti, ó Senhor. Não ouvir apenas, escutar, pôr de fato em prática. Deus Santo, então ajuda-nos, ó Senhor. Muda, ó Pai amado, no nosso coração, ó Senhor amado, esse orgulho, essa arrogância, essa rejeição a qualquer confronto, a qualquer coisa que nos confronte. Dá-nos um coração quebrantado, humilde, ó Senhor, para que ouvindo nós a Tua voz, e a ovelha conhece a voz do pastor, do bom pastor, ouvindo nós a Tua voz, Senhor, nós nos sujeitemos a ela. Senhor amado, ensina-nos e ajuda-nos, ó Senhor amado, a deixar de lado a autonomia, a regra própria, o andar pelas nossas leis. Dá-nos essa compreensão, Pai. Tu nos chamaste para andar num reino que é Teu, a lei é Tua. Então, Deus Santo, em nome de Jesus, muda o nosso coração, Senhor, para que nós sejamos, ó Senhor amado, destes que, como Pedro, lançamos as nossas redes, submetemos as nossas atividades, em qualquer área, a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos nisso, ó Senhor. Ajuda-nos nisso, Senhor. E assim, ó Pai amado, como Pedro foi tão sujeito, como Pedro se colocou com tanta disposição e obteve de Ti um chamamento, ó Pai, para então passar a ser pescador de homens. Então, Senhor amado, seja claro o Teu chamamento para nós, ó Deus. Que nós também, ó Senhor amado, nos tornemos pescadores de gente. Gente que alcança a gente. Gente que lança as redes para juntar mais gente a si próprio. Gente
que é abençoado e é abençoador. Ajuda-nos nisso, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Perdoa a nossa arrogância, ó Pai amado, quando somos, às vezes, confrontados e reagimos com desculpas ou mesmo com revoltas. Perdoa-nos, Senhor. Quebranta o nosso coração, Pai. Agora que sentamos para ouvir, ó Deus, agora que ouvimos de Ti, ó Senhor, o nosso coração sabe muito bem o quanto andamos errados. Ajuda-nos então, ó Senhor amado, agora a firmar os nossos passos nessas novas bases, ó Pai. Não baseado na nossa expertise, não baseados no nosso entendimento, nas nossas regras, mas baseados, ó Senhor, na Tua palavra. Debaixo, aliás, da Tua palavra, Pai. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos servir a mesa do Senhor.